Olá, catequista, liderança. Chegamos na etapa 250 da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. O tema deste mês de maio é a Trilha da Fé, e o catequista Ariel tem percorrido esta trilha aqui conosco durante todo este mês de maio. Ariel, nós agradecemos sempre a sua presença aqui conosco. Então, nós já falamos, Ariel, durante esse mês e caminhando nessa trilha, nós falamos do primeiro tempo, né? E do segundo tempo nós falamos na semana passada. Então, eu começo te perguntando, Ariel, depois que se encerra o segundo tempo, como que se passa para o terceiro tempo? Oi, Tayana, também um olá muito especial para catequistas e também lideranças que acompanham a Escola Catequética de Multiplicadores da nossa arquidiocese. Você bem lembrou, nós estamos olhando a trilha da fé. Eu queria só fazer uma explicação para quem está vendo a trilha pela primeira vez. Esta trilha ela foi desenvolvida lá no ano de 2018, foi começada a ser explicada em 2019, e talvez muitos dos nossos catequistas ainda não conhecem ou não tiveram ela, né, nas mãos para estudar. Então, a gente convida que quem não tem esse material em PDF, quem ainda não recebeu esse material, escreva aqui nos comentários a palavra trilha, que a gente envia esse material para você ter aí com você e ir estudando esse material. É muito importante você ter isso na sua sala de catequese. A gente já explicou aqui, para que os catequizandos e as famílias acompanhem. Então, escreva aqui e a gente manda para você. E aí, olhando aqui para a trilha, nós temos que identificar a cor da etapa anterior, quando a gente falava do segundo tempo. O segundo tempo é todo esse espaço onde a gente vê a trilha na cor laranja. O segundo tempo trabalhou com os conteúdos da nossa fé e estava dividido em fases. Primeira fase, segunda fase, e chegou aqui na sexta fase, que é chamada a fase sacramental. E aí, para sair da fase de cor laranja, que corresponde às paredes da casinha da fé, nós precisamos fazer uma celebração, um rito, tá bem? Esta é a palavra, um rito de passagem, que aqui na trilha está escrito celebração da inscrição do nome. Quando você me pergunta, Tayana, como é que faz para passar do segundo tempo para o terceiro tempo, você que é catequista, você que é coordenadora aí na sua paróquia, você precisou fazer, ou vai precisar fazer, no primeiro domingo da quaresma, esta celebração chamada da inscrição do nome. Tá? Eu queria fazer uma explicação aqui. O RICA, que é o ritual de iniciação cristã dos adultos, ele, como o nome já diz, iniciação cristã de adultos, ele tem como modelo a catequese com adultos para o catecumenato. Quando nós aplicamos isso com os catequizandos, crianças e adolescentes, nós fazemos adaptações, nós fazemos inspirações, como é o nome, né? Então, a gente chama a celebração da inscrição do nome, mas na origem deste termo, na origem desta celebração, isto era aplicado com os adultos catecúmenos. O que significa isso? Os adultos que ainda não eram nem batizados, estavam se preparando para o batismo. Então, a gente pode dizer, a arquidiocese olhou para esse conteúdo, percebeu a necessidade do rito e fez ali uma inspiração, um rito para trabalhar com as crianças. Tá? Então, para quem estuda o RICA, para quem vai se aprofundando, vai perceber que às vezes o rito não, né, ele não estava necessário para as crianças. É correto se você trabalha isso de maneira muito bem feita com os adultos. Então, a gente tem que deixar aqui bem explicado
que as paróquias que ainda estão engatinhando, que ainda estão começando com os adultos, precisam ver que com as crianças a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer esse rito bem feito, e depois com os adultos a gente vai mostrando, olha, nós também já fazemos, esse rito já está acontecendo, com os adultos isso vai se aplicando também, né? Então, como é que eu passo do segundo tempo para o terceiro tempo? Por meio deste rito chamado celebração da inscrição do nome. Com os adultos, este nome, essa celebração tem o seguinte título: celebração da eleição. O adulto se sente eleito, escolhido por Deus. Agora, Tayana, e para quem nos acompanha, o mesmo nome, inscrição do nome ou rito de eleição, tem a ver com o nome que a nossa família escolheu, o nome que a gente assume no batismo, que tem a ver com esta celebração. Por isso que a gente precisa fazer esta celebração e explicá-la, trazendo em causa a dignidade do batismo, o efeito do batismo na nossa vida. Esta celebração, portanto, ela está intimamente ligada com o batismo cristão. Precisamos atualizar, estudar sobre o batismo para poder explicar e aí, né, realizar esta celebração da inscrição do nome. Ariel, então, falando dessa celebração da inscrição do nome, qual é o tempo que começa com essa celebração? Pois bem, nós saímos do segundo tempo. Aqui na Arquidiocese a gente chama de catequese, ou então aprofundamento da fé. E a celebração da inscrição do nome, ela dá início ao terceiro tempo. E o nome do terceiro tempo é purificação e iluminação. Eu vou ler aqui uma frase, tá, deste subsídio aqui, o documento 97, aliás, os estudos 97 da CNBB, para explicar isso que você me perguntou. É o número 83. Com o rito da eleição, no nosso caso, com o rito da inscrição do nome, geralmente, que acontece no início da quaresma, encerra-se o catecumenato propriamente dito e dá-se início ao tempo da purificação e iluminação. É uma celebração muito solene, porque é um momento forte de todo o catecumenato. Atenção, os catecúmenos, neste caso os catequizandos, declaram diante do bispo ou seu representante o desejo e a decisão de se tornarem cristãos. Ou seja, a explicação aqui, ela é voltada para quem ainda não foi batizado, os catecúmenos. Mas é este parágrafo que ajuda a gente, na arquidiocese, a entender todo este caminho que vai ser desenvolvido, agora na cor vermelha. Quando a gente olha na trilha, este tempo tem a cor vermelha. Olhando na casinha, é um dos lados do telhado, que também está na cor vermelha, né? Então, todo este tempo da purificação e da iluminação, ele está relacionado com esta decisão de ser cristãos. Muitos dos nossos catequizandos já são batizados. Então, nós temos também pessoas não batizadas, que nós vamos encaminhar ao batismo, mas muitos já são. Então, nós temos que fazer este tempo relacionando sempre com o batismo que nós recebemos. Por isso, esta expressão aqui, declaram diante do bispo ou seu representante o desejo e a decisão de se tornarem cristãos. A gente poderia dizer assim, o desejo e a decisão de continuarem, reafirmarem a sua vida de cristãos. Por isso, a celebração da inscrição do nome, para dizer, nós estamos nos preparando para os sacramentos, a Eucaristia, no caso, para continuar este desejo de ser cristão. O Ariel, nas etapas anteriores, quando falamos, então, do primeiro tempo e do segundo tempo, vamos dizer que
tu deu ali umas dicas de uns subsídios extras, vamos usar essa palavra assim, para aprofundar, né, o conhecimento. Então, como é que a gente pode aprender um pouquinho mais? Tem alguma dica para esse terceiro tempo? Tayana e catequistas, o terceiro tempo, ele disse aqui, né, o que a gente leu no subsídio, nesse documento da CNBB, acontece no início da quaresma. Então, ele se desenvolve necessariamente na quaresma. Quando você pergunta como aprofundar, aí nós precisamos resgatar a espiritualidade da quaresma. Ou seja, o que é que nós temos, né, nos domingos da quaresma? O que é que nós temos nos evangelhos da quaresma que ajudam a viver a nossa fé? Nós temos uma prática de quaresma voltada para as devoções, as procissões, as vias sacras, né? Tudo isso ajuda, mas ajuda o quê? A alimentar a fé de quem já está iniciado, de quem já pertence à igreja. Neste caso, nesta escola, hoje, nós precisamos pensar naqueles que estão chegando, se preparando para esta fé. Então, além das práticas de devoção, da piedade popular, que são excelentes para a igreja, nós temos que pensar nas maneiras de preparação. A palavra é essa. Como preparar para os sacramentos. E aí a igreja indica, e o RICA, que a gente mencionou, também indica o quê? Os evangelhos dos domingos da quaresma. Então, nós precisamos falar de uma espiritualidade quaresmal mais voltada à palavra de Deus, né? O primeiro domingo da quaresma é sempre sobre as tentações de Jesus no deserto. O segundo domingo da quaresma é sempre sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ou seja, de uma semana para outra, Jesus é tentado e Jesus se transfigura. Esta é o resumo da nossa vida inteira. Nós vivemos todos os dias vencendo as tentações, porque nós almejamos a nossa transfiguração, a nossa vida de ressuscitados. Então, se a gente prestar atenção no início da quaresma, nós já temos tudo isso que você pergunta. Como é que eu posso aprofundar o terceiro tempo? E aí, é claro, terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo da quaresma, os outros domingos da quaresma, o terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo, que vão dando para a gente outras características do que é ser cristão, né? E eu gostaria de lembrar aqui apenas o ano A da liturgia, do ciclo A da liturgia, que usam os evangelhos, o evangelho de Mateus, né? Então, nós temos, no quarto domingo, o evangelho da Samaritana, cujo símbolo é a água, daí vem o título deste tempo, purificação. Depois, o quarto domingo da quaresma do ano A é o evangelho do cego de nascença. Aí vem o outro título deste tempo, iluminação, porque Jesus cura o cego. E depois vem o quinto domingo, que é, então, a volta à vida de Lázaro, ou seja, a vida plena para todas as pessoas. Isso é o quinto domingo. Então, o ano A da liturgia, o ano A, né, os evangelhos do ano A, dão para nós todo este itinerário de aprofundamento. Se você me pergunta onde é que isso está escrito, a nossa arquidiocese ainda está desenhando esse texto, nós não temos um subsídio para isso. Agora, a gente convida o quê? Que a gente faça a leitura orante destes textos, que a gente possa desenvolver estes textos bíblicos de forma orante. E aí a gente vai crescendo na espiritualidade. Mas fica aqui o nosso compromisso público, para quem está nos assistindo, de desenvolver esse texto, né, de colocar na mão dos catequistas esse aprofundamento do terceiro tempo. O que a gente pede, então, é que a gente se dedique mais ao estudo bíblico, que a gente leia mais o Evangelho de Mateus, que a gente leia mais o Evangelho de Lucas, que a gente leia mais o Evangelho de Marcos e o de João, porque eles é que ajudam a gente a viver bem o tempo da quaresma.
Que a gente leia os textos bíblicos para ser tão inspirado quanto você para fazer essa explicação tão bonita e tão profunda em poucos minutos, assim. Muito, muito legal, Ariel. Nós te agradecemos, então, né, mais uma vez, por caminhar conosco nessa trilha, e um agradecimento especial por essa tua explicação da Quaresma, que foi uma catequese muito bonita agora, nesses últimos minutos, e a gente te espera, então, na semana que vem, para o nosso próximo passo da trilha e chegarmos, então, lá no quarto tempo. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fica agora com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da leitura orante da Palavra de Deus. O texto bíblico de hoje é João, capítulo 13, versículos do 31 ao 33a e 34 ao 35. Convido você a preparar o ambiente para a oração com Bíblia, crucifixo e uma vela acesa. Leia o texto bíblico com bastante atenção. Identifique os personagens que estão presentes no texto e, com a ajuda do texto, responda: o que Jesus disse aos seus discípulos? Qual foi o novo mandamento que Jesus deu aos seus discípulos? E pelo que todos conhecerão que somos discípulos de Jesus? Agora eu convido você a dialogar com a palavra. Leia com muita atenção este cartão para ajudar na reflexão do Evangelho que lemos anteriormente. Então agora façamos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.